Quando você fala da prostituição, o caso é sério. E a Copa já veio, certo? Já veio, está vindo de novo, né? E como foi falado aí, o legado que ela vai nos deixar, já incomodou com as emoções, já incomodou com as nossas garotas, com as nossas meninas, e está incomodando, e vai incomodar. E o legado ela não vai deixar muita coisa não vai deixar nada. Porque lá na área do Castelão, certo? Na rua Regina de Fátima, tá, as ruas estão ainda inacabadas e nem vão concluídas. Não vai ser concluídas. Sabe por quê? Porque nem o próprio aeroporto, que era para receber os prostitutos. Porque a mulher ela não se prostitui sozinha. Quem prostitui são os safados que vêm de longe. Certo? Eles vêm de longe e levam nossas mulheres para maltratá-las. A gente não precisa assistir novela de Globo, não. Nós somos a própria realidade. É isso que a gente vê. Certo? E o legado que a Copa vai deixar? Buracos. Certo? Buracos. A nossa educação, me desculpem, mas não é de qualidade. Me desculpem. Pode ter algum professor aqui que vai dizer que não é não. Porque se fosse, professor não vivia em greve. A saúde está um caos. Olha como ficou o HGF, né? Caiu a parede, né? E sem contar o teto, e sem contar outras calamidades que existem na cidade. E a mobilidade urbana está um caos, pessoal. Um caos. Se você quiser, quem já andou de metrô aqui, fora eu aqui, quem foi que já entrou? Pronto, o metrô, quem não prestou atenção, é melhor prestar atenção. No dia que chove, o metrô lá do Aracapé, onde eu estou passando os dias na casa da minha filha, é um problema sério, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é material de péssima qualidade. O ano passado eu detonei o nosso não, eu não votei nele, certo? Não pode ser meu, não posso dizer uma coisa que é minha que eu não depositei minha confiança aí. Então, o ano passado eu detonei. Falei a verdade, estou falando mais uma vez. Material de péssima qualidade. E os VLTs, vocês acham que vai daqui para junho o VLT do Passaré e do Mucuripe vai acontecer? Não vai. Não vai, principalmente que nós estamos na campanha, vamos entrar por debaixo dos panos, já estão cogitando aí o tempo, né, para as eleições, e isso não vai acontecer. Então eu quero dizer bem claro que eu, junto à Marcha Mundial, e principalmente eu que moro no Passaré, estou de olho nesses gringos, olho verde, olho azul, um olho faltando seja lá o que for, certo? Eu estou de olho neles, sabe por quê? Porque nós queremos um mundo melhor, pois um outro mundo é possível, depende de cada um de vocês, cada um de nós que estamos presentes. Obrigada, viu? E boa noite a todos. A prostituição é uma delas, né? Em que a gente precisa fazer com que essa sociedade de fato entenda que isso é uma discussão que precisa ser feita. Nós precisamos tirar a capa da hipocrisia da sociedade, né? E fazer uma discussão de frente. Claro que os grandes eventos estão aí, mas como você mesmo colocou e todo mundo sabe, a prostituição ela é uma das profissões mais antigas, né? Tem milênios aí colocadas, né? E que creio talvez que ainda virão alguns milênios pela frente, né? Lamentavelmente, mas que a gente tem que buscar achar uma forma de amenizar essas situações todas, né? Quer dizer, o que significa? Enquanto nós estamos aqui preocupadas com o impacto, né, dos megas eventos, né, das construções, né, lamentavelmente a realidade é que a maioria está se preparando sim, como acho que você que é no vídeo que falou, né, que ela está se preparando para falar uma língua, duas línguas, tá certo? Para esperar o turista que está vindo, né? E muitas vezes não é só o turista, mas é o próprio brasileiro também que está aqui. É o povo cearense, o homem cearense que também vai. Ou então, como o caso do PC, que está lá a construção e já chegou, acho que para mais de 30 mil homens,
Eu sei que recentemente deverá chegar algo em torno de 15 mil homens e que é um impacto muito grande na cidade. Não só no PC, principalmente nos arredores. Né? E aí não é só com a questão da pessoa que está se prostituindo, não é só. Mas é o impacto que dá com todas as jovens da cidade. Né? Tem casos que quando termina, por exemplo, quando eles retornam, o número de adolescentes grávidas é altíssimo. Se for fazer o levantamento, assim, vai ter certeza de que o número aumentou e muito. Então, as meninas estão se preparando. Agora, qual é o nosso papel enquanto a PROCE, enquanto uma associação que está aqui para lutar pelos direitos dela, para fazer com que diminuam alguns impactos, com que a gente consiga empoderá-la para ela saber como que ela lida numa situação de violência, como que ela vai se prevenir, como é que ela faz, porque a realidade está aí, ela está colocada. Por mais que eu, Alice, tá certo, não concorde, que ela não vá fazer isso, eu não tenho autonomia, eu não tenho autoridade para tal, e ela vai fazer. Ela vai se preparar. Tem pessoas saindo dos interiores para vir para cá, para estar se preparando para a Copa, tá certo? E diria mais uma coisa, não é só as mulheres. Tá certo? É um ledo engano achar que isso só está pegando as mulheres. Não está pegando só as mulheres. Você tem também as travestis colocadas, você tem jovens colocados. E quando eu digo jovens, eu estou falando de jovens homens. Tá certo? Que também está se preparando porque sabe que vem, e aí, enfim, e aí tem todo o preparo em cima disso. Então a luta, ela realmente é grande, ela é contínua. Né? Ela já se iniciou lá atrás, né? Mas, claro, com o peso da Copa, né? Que está fazendo todo mundo tem que engolir, goela abaixo todo o processo, tudo que está aí colocado, né? Então a gente sente muito mais. Quando a gente pensa na prostituição, às vezes a gente só pensa na pessoa que está lá na beira-mar, né? Mas não, você vai aqui na Praça José de Alencar, você vai na Praça da Estação, você vai ali na 24 de maio, como você falou no Castelão, tá certo? Quer dizer, hoje ela está permeando toda a cidade. É engano achar que só tem determinados focos, né? Ela está, claro, para o turista, obviamente vai pegar ali a Praia de Iracema, sem dúvida nenhuma. É ali que vai ter o foco, é ali que estão todas as coisas. Você tinha antes um trabalho, inclusive, junto aos hotéis. Hoje eu tenho certeza que eles mudaram o esquema deles, tá certo? Os gringos não estão vindo mais para os hotéis, tá certo? Eles estão hoje comprando casas nas praias mais próximas de Fortaleza, tá certo? E eles vão... Né? O gringo vem e compra aqui, aí ele começa a trazer o que diz que é os amigos. Né? Aí ele vai embora, quando ele volta ele mais 8. Eu não sei se vocês viram, logo depois que saiu aquela propaganda da Adidas, que foi retirada do ar, acho que na mesma semana, no jornal, foi o Diário, né? No jornal Diário, o repórter fez uma matéria colocando as questões de que os consulados daqui, né, de que representam seus países, estavam orientando as pessoas dos países, da França, da Bélgica, enfim, estavam passando as orientações, e muitas delas, inclusive, colocando claramente que as pessoas não andassem com prostitutas, né, porque elas poderiam ser roubadas. Então, o que é que a PROCE fez? Nós mandamos uma carta para o jornal e também tentamos mandar para os consulados para que eles revejam isso, né? Porque é muito fácil achar que a todas as mulheres, as prostitutas, ela não tem uma placa, quem é e quem não é. Não existe uma placa. Então, e achar que todas as prostitutas vão roubar, ou vão fazer alguma coisa de ruim com eles. Quer dizer, e eles? Não fazem nada de ruim? Né? Eles vêm para cá, trazem toda uma situação, né, muito pesada, muito pesada, vão deixar prejuízos enormes na alma das pessoas.
Né? E isso é uma coisa que o impacto, eu acho que a gente não tem como dimensionar. E fico feliz, muito feliz, que o PSOL esteja hoje fazendo essa discussão tão clara sobre, principalmente, a questão da prostituição. Né? Porque essa discussão tem que ser feita. Ela tem que ser feita em todas as esferas. Por isso que eu falei, temos que tirar o véu da hipocrisia. A sociedade tem que começar a falar assim, mais claramente, sem receios de nada, e não ser uma discussão só feita pelos seus próprios segmentos, né? Onde a gente fica muitas vezes sozinha, né? Porque até o próprio movimento de mulheres tem muita dificuldade de fazer essa discussão. Né? Então eu acho que foi um momento muito, muito feliz de vocês estarem fazendo essa discussão e com esse viés desta preocupação com relação à prostituição. Obrigado. O mega evento, ele é uma oportunidade de dinamização do capital, dinamização de fluxos, de você recuperar territórios, aí pegando o processo de remoção, recuperar territórios que estavam na mão, por exemplo, de comunidades que estão organizadas pelo direito à moradia, recuperar esse território para especulação imobiliária. Então, o mega evento esportivo ele precisa ser entendido dessa forma. Então, a gente precisa analisar esse processo, esse contexto, à luz de sua totalidade, de uma totalidade sistêmica. O processo de retirada das comunidades que já se constituíram no debate do direito à moradia, ele é uma refuncionalização do espaço para dentro da lógica da especulação imobiliária. A gente tinha demarcado, mas é importante demarcar que esse processo ele afeta mais diretamente as mulheres. Ele tem um recorte mais específico no debate geracional e de gênero, afeta mais as mulheres e crianças e adolescentes, porque é essa população que cria laços de maior afetividade e de construção com os equipamentos e com a vida comunitária e de gerenciamento da vida familiar. Então a gente sempre tem que ter clareza que esses processos de violação, eles afetam mais a vida das mulheres e a vida de crianças e adolescentes. Né? E a gente sempre tem marcado que assim, as obras de mobilidade elas não vão dar conta de atender à demanda real de mobilidade da cidade. Elas não vão, nenhuma das obras está prevista nos planos apresentados nas obras de responsabilidade da Copa, elas não surgem com a demanda de atender a real demanda de mobilidade urbana na cidade. Na verdade, elas surgem numa lógica de expropriação e de desterritorialização de populações. Né? O trilho não tem que passar na Jangadeiro. Ele tem que passar na Jangadeiro porque é mais barato indenizar na Jangadeiro. E é necessário recuperar a Jangadeiro para tornar a Jangadeiro para pegar a Jangadeiro de volta, para torná-la um espaço adequado para atender a demanda da população imobiliária. E a quem afeta mais? Né? Quem afeta mais o processo de remoção, que é o debate que a gente está fazendo esse recorte aqui. Outra perspectiva de violação, né, o direito ao trabalho. Né, assim, a FIFA, nas alterações legislativas também propostas pela FIFA, como é o nome da lei? Lei Geral da Copa, a gente tem as chamadas zonas de exclusão, né, como a gente chamou, mas são os perímetros de exclusividade da FIFA, os perímetros de 2 km em todas as áreas que são de eventos exclusivos da FIFA. Então, nesses territórios de 2 km, seja nas Confest, seja nas arenas, onde vão acontecer os jogos, você não há possibilidade de circulação ou de comercialização de qualquer produto, marca ou serviço que não seja dos patrocinadores ligados ao evento. Novamente, a população mais afetada são as mulheres, porque a maior quantidade de vendedoras ambulantes são mulheres. Eu vou me ater ao debate das violências, aí pegando o debate de abuso, exploração e propriamente a violência, o estupro, porque eu acho que ele foi bastante abordado, mas eu só ressaltaria algumas questões, assim, porque eu, enquanto militante no campo de direitos humanos de crianças e adolescentes, também tem algumas contribuições no sentido de avaliar o que esse contexto representa. Assim.
a inserção do nosso público infanto-juvenil nesse contexto, ela tem se potencializado. A gente não consegue quantificar isso, porque a ausência de dado também é um dado na nossa avaliação, a gente não consegue quantificar isso, mas a gente consegue ver claramente uma estruturação, uma organização da rede de tráfico e exploração, e aí participam dessa rede propriamente, dos aliciadores, dos turistas, estão envolvidos diretamente, mas as redes de hotelaria, hotel, os taxistas e propriamente a estruturação do tráfico de seres humanos, ao passo que a rede de retaguarda, a rede de proteção, defesa e garantia de direitos, ela sofre recorrentemente cortes e reduções orçamentárias. Então, você também passa por um processo de violação institucional, cometida por agentes do Estado. Como, assim, a gente tem, tanto na perspectiva da violência contra a mulher, como na violência contra crianças e adolescentes, a gente só tem 2 delegacias especializadas aqui, a DDM e a DSEC. E ambas as delegadas, acho que mais com recorte de crianças e adolescentes, adotam um debate que principalmente a da DSEC, de que a gente não tem como assegurar que vai haver um aumento da demanda no período da Covid. Então, não tem como reivindicar o aumento do efetivo da delegacia. Então, este também é um processo de violação por agente do Estado, assim, porque você tem que garantir uma tríade, né, que é reconhecer, promover e garantir direitos. Da gente entender, analisar esse contexto a partir de uma totalidade e compreender por que ele ocorre, fazer um recorte específico das violações e como elas afetam a nós mulheres, especialmente, e qualificar a nossa intervenção a partir disso. E aí, fazendo uma avaliação de que essa intervenção ela não pode se encerrar nesse contexto, a partir dessa análise de totalidade. E aí isso vai de uma intervenção mais qualificada nos processos de manifestação de rua massiva, até processos de reivindicação de uma alteração de lógica de política pública e de uma alteração de lógica sistêmica. A gente consiga abarcar diferentes níveis de intervenção. E esse é um desafio que está posto para a gente ao longo desse encontro. Eu acho que diferentes contribuições, e acho que a contribuição das companheiras da licitação também vem significar muito em falas de diferentes lugares. Né? E aí eu acho que queria muito ouvir a Társia também, isso, contribuição. Agora a companheira Társia. A gente sabe que ganhou visibilidade nacional as hidrelétricas, né, de Belo Monte, Giral, Santo Antônio, né, e a forma como isso vem impactando diretamente aquelas regiões. E eu não sei se vocês assistiram, um dos deputados, não sei se na época ele era só deputado ou se era ministro, porque foi ministro também, quando os trabalhadores de Santo Antônio e Giral entraram em greve, ele disse que a culpa da greve é porque a empresa não tinha providenciado um bordel no local da construção. Foi o Paulinho da Força Sindical. Paulinho da Força Sindical, né? Então, a culpa era da empresa que era para ter levado as prostitutas. Na hora que começou as obras, era para ter levado, porque não já se viu botar um monte de homem no meio da Amazônia sem ter um prostíbulo do lado, né? Então, guarda aqui essa situação. Por outro lado, nós temos em Salvador, aqui temos um vídeo que passou com a companheira de Salvador, onde as baianas do acarajé literalmente rodaram a baiana, porque a FIFA queria proibir as baianas de vender o acarajé durante a Copa, né? Dizendo que, no arredor do estado e dentro do próprio estado, dizendo que primeiro quem vendiam eram os patrocinadores, aí quando a história não colou, eles começaram com um argumento higienista, dizendo que ninguém sabia a procedência daquela comida, se era bem feito, se tinha germe, bactéria, ou sei lá o quê. Bom, até hoje ninguém nunca se preocupou se os gringos que todo dia comem acarajé vão morrer ou não. Aí agora a FIFA está preocupada se os gringos vão morrer de infecção intestinal porque vão comer um acarajé das baianas, né? Felizmente as mulheres se organizaram, o movimento de mulheres, o movimento feminista, e as baianas rodaram a baiana e foram vitoriosas e vão vender o acarajé delas. Isso remete ao debate que
Um outro exemplo, né, que a gente acompanha muito de perto, são as mulheres da Chapada do Apodi. Eu acompanho mais de perto a Chapada do Apodi do lado do Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte, nós temos lá na Chapada uma das experiências mais bem-sucedidas, né, de convivência, né, vamos dizer assim, com o semiárido protagonizado por mulheres que estão lá fazendo transição agroecológica, produzindo mel consorciado com a preservação do bioma caatinga. Elas têm uma cooperativa de beneficiamento de mel, ninguém lá usa o açúcar, né? Tem uma experiência de bioágua, reaproveitamento da água para utilização nas hortaliças, né? É lá na Chapada do Apodi que tem um único assentamento com saneamento, né, feito. Foi um projeto muito interessante que foi feito junto com um professor que é militante, hoje é ecossocialista, e fez um projeto lá de saneamento e uma organização social muito forte, né, uma identidade, uma construção coletiva muito forte. E as mulheres lá são muito protagonistas dessa experiência, né? São militantes da Marcha Mundial de Mulheres, uma boa parte delas. E esse projeto está sendo ameaçado, toda essa construção está sendo ameaçada por um projeto que a gente chama de Projeto da Morte, que é o do perímetro irrigado lá da Chapada do Apodi. Então, veja bem, as baianas do Acarajé, né, com uma questão, um elemento cultural que é muito forte, né, das populações afrodescendentes. Isso não é só um trabalho para elas de venda de acarajé, né, faz parte da cultura, faz parte da sua própria identidade. E as mulheres da Chapada do Apodi, ambas ameaçadas, né, uma por um projeto, por esses megaprojetos inaugurados por Lula e que foram continuados por Dilma, e as outras pelos mega-eventos, né? Então, a reflexão que a gente faz é que na Chapada do Apodi, né, um estudo feito pela professora Raquel Rigoto, demonstra que na Chapada do Apodi, do lado do Ceará, depois que o perímetro irrigado foi instalado lá, teve um incremento de 60% da prostituição. E uma imensa maioria dessas meninas que entraram na prostituição eram justamente as agricultoras ou filhas de agricultores que foram expulsos das suas terras e dos seus territórios, né? Que, portanto, trabalhavam e viviam naqueles territórios, né? E foram jogadas, enfim, expulsas, mandadas para a cidade. Então, como sempre trabalharam como agricultoras, a alternativa que lhes foi oferecida por esses megaprojetos foi exercer a prostituição, né? E na Copa do Mundo, quando a Lei Geral da FIFA proíbe as mulheres ambulantes, proíbe as mulheres que são a maioria na economia informal, de trabalhar vendendo a coxinha, a tapioca, o acarajé, seja lá o que for, a opção de trabalho, entre aspas, que né, eles são oferecidas é o da prostituição mesmo, né? E então, a pergunta que fica é se realmente o legado da Copa, né, que é oferecido às mulheres, inclusive aquelas que não estão, né, em situação de prostituição, no contexto da Copa e dos mega-eventos em geral, é o da prostituição. E eu acho que falar dos megaprojetos e dos mega-eventos, a gente não tem como falar, né, deles sem fazer um recorte de raça e de geração, né? Porque as mulheres negras que são desvalorizadas no mercado de trabalho, que recebem 30% do valor do salário de um homem branco, exercendo a mesma função, essas mulheres negras, elas são muito valorizadas no mercado do turismo sexual, né? As mulheres jovens, a mesma coisa. Então, veja bem, é muito cruel, inclusive, com as mulheres jovens, porque é exigido das pessoas em situação de prostituição, né, a eterna juventude, inclusive, para exercer esse trabalho. Principalmente porque o artigo 2º, inciso 1º do projeto de lei, o que ele faz é regulamentar a cafetinagem, né, que é justamente o que submete essas mulheres a uma situação mais cruel ainda. Segundo, que na
Natasha falava do higienismo da Lei Geral da Copa. É expulsar camelô, é expulsar os pedintes, os ambulantes do entorno da Copa. O que acontece é que a gente avalia que o projeto de lei 4211, ele também joga água no moinho, né, desse higienismo do Estado contra as populações, né, das cidades que vão sediar os jogos. Por quê? Porque na hora que você cria os guetos, onde essas mulheres terão que se prostituir, né, você automaticamente está criminalizando aquelas que não querem se submeter à lógica do cafetão e preferem continuar nas ruas. Né? Então, é como se dissesse, não, você não pode ficar na rua. É como em Amsterdã, né? Amsterdã, né? Cidades que regulamentaram, legalizaram, enfim, a prostituição. Existem as zonas vermelhas, o bairro vermelho, né? E essas mulheres, elas dificilmente têm como burlar esse sistema sob pena de serem criminalizadas porque estão exercendo ilegal, porque o lugar delas estarem é ali naqueles locais, inclusive pagando uma porcentagem, em Amsterdã é assim, mas o que o projeto de lei propõe é exatamente a mesma coisa, de 50% de tudo que elas ganham para o cafetão, que deixa de ser cafetão e passa a ser empresário, né? Então, assim, e é com muita tristeza que a gente diz isso, porque Jean Willis é um grande aliado nosso no Congresso. É o cara que peitou os setores conservadores e fundamentalistas que tem ali dentro, né? Que são apodrecidos, que são os nossos maiores inimigos das conquistas, dos direitos das mulheres, né? E, infelizmente, a gente hoje está, em relação a esse projeto de lei, em lados diferentes. E então a gente realmente tem uma leitura bastante crítica do que propõe o PL, principalmente em relação ao artigo 2º. E para finalizar, a gente, para fechar mesmo, a reflexão que a gente faz de tudo isso é que o pessoal tem diante de si um desafio muito grande, né? Porque a gente, daqui a alguns meses, nós vamos passar, né, por um cenário, uma conjuntura bastante efervescente e logo em seguida vamos participar do processo eleitoral. E no entendimento do setorial de mulheres, o papel do PSOL é travar esse debate, né, cutucar a ferida, dizer coisas que poucos ou nenhum partido tem coragem de dizer, né? Principalmente porque para nós feministas, né, é muito duro vencer o debate de que tem que reeleger Dilma porque ela é mulher, primeira presidenta eleita, mulher, e aí a mulher, aí mulher tem que votar em mulher. Então, para nós do feminismo, né, quando a gente faz a leitura do feminismo do ponto de vista, não só do feminismo, mas do ponto de vista da luta de classes, a gente vê que foi essa mulher que aprofundou as condições estruturantes da opressão e da exploração das mulheres, através dos mega-eventos e dos mega-projetos, porque eles dois são financiados com dinheiro público. Os mega-eventos, né, a quantidade estrondosa de dinheiro nosso que foram, né, para todos os mega-eventos, Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas também os megaprojetos. Os projetos do PAC, os perímetros irrigados, tudo isso é com financiamento público através do BNDES. E tudo isso através de um governo, né, uma presidente mulher que foi a primeira que foi eleita, né? Então, por isso é um desafio muito grande, porque faz com que as feministas em geral, mas o PSOL, né, reflita, a gente precisa refletir a partir disso, do que significa ter as mulheres no poder. Porque não é qualquer mulher, eu fico muito refletindo, só para concluir mesmo, do que foi a campanha de Plínio de Arruda Sampaio, né? A gente teve um homem branco, heterossexual e católico que no final das contas fez a campanha dos sonhos das feministas, que falou da legalização do aborto, né? Falou de todos os temas da luta e da pauta do movimento feminista, quando a gente nunca achou que isso fosse acontecer com uma campanha de uma pessoa como o Plínio, né? Que, enfim, tem toda a trajetória de ser
um militante com 80 anos. Então, para nossa felicidade, né, foi uma campanha excelente para a gente. Você vê um cara como aquele falar de legalização do aborto e de todas as pautas da luta feminista, porque a gente acha que esse é o papel do PSOL, né? A campanha que vem por aí, que a gente, as feministas, vamos construir um programa de governo, né, precisa ter na sua pauta essa discussão aqui que a Assunção está trazendo, que a Alice está trazendo, né, que muitos de nós vamos aprofundar no encontro que vamos ter amanhã e domingo. Então, por isso que eu desejo para vocês um bom debate, né, que esse encontro ele venha contribuir com o que será o nosso encontro nacional do PSOL, de mulheres do PSOL, que vai ser de 18 a 20. Espero que as delegadas eleitas aqui possam ser porta-vozes desse debate, né, e que na campanha de 2014, nas lutas de junho, né, que os ventos de junho retornem no mês de junho novamente, né, que a gente se reencontre nas ruas e nas lutas, fazendo com que o feminismo ele se fortaleça cada vez mais dentro do PSOL e nos movimentos de uma forma geral. Obrigada.